Aqui hoje com essa honra de mais uma vez podermos ministrar a palavra de Deus aqui na escola dominical. E agradecido aqui ao nosso bispo, doutor Aídio José do Carmo, por essa grande oportunidade e honra que é me concedida aqui também. Ao pastor Samuel, faço agradecimento aqui, pastor Itamar, pastor Danieber, pela confiança aqui de nos permitir trazer a palavra de Deus ao coração dos irmãos através desse púlpito. Você que nos assiste aí também pela internet, Facebook, Instagram, Rádio Paz, YouTube, fique conosco aqui, prenda sua atenção agora na palavra de Deus, porque o Espírito Santo vai encher esse lugar de sabedoria, do poder de Deus, do poder que vem do alto, para abençoar a vida de cada um de nós aqui. Deus tem uma bênção para você, Deus tem uma palavra para o seu coração. Você que veio de qualquer lugar, que está nos assistindo aí de qualquer região, Deus tem muita bênção para a sua vida. E o tema de hoje é a suficiência de Cristo para restaurar a totalidade do ser humano. E eu gostaria, e vou começar aqui com o texto da segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: visto como pelo seu poder divino nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Irmãos, nesse tempo de muita informação disponível, ainda que esparsa, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho acolá, mas tem aí muita disposição, nós vemos as pessoas cada vez mais buscando em todos os lugares uma solução, uma facilidade e às vezes um atalho. Então eu quero resolver um problema na minha vida, que só tem um jeito de resolver, mas eu fico procurando atalhos para isso. E aí ao procurar atalhos, eu mesmo tendo à disposição aquilo que pode resolver, eu procuro outra coisa que não vai trazer satisfação para a minha vida, satisfação para nós. E essa lição vem talvez num resumo geral de todas as lições dessa revista abençoada que temos aqui nesse trimestre, vem mostrar para nós que se nós voltarmos para Cristo, verdadeiramente, de fato, em submissão a Ele, tem sim as respostas para os nossos anseios. Tem nele tudo o que precisamos. Então, o que eu deixo aqui é que Cristo é suficiente para nos moldar e tratar tudo o que precisamos quando nós nos submetemos a Ele. Quando nos submetemos a Cristo, o Espírito Santo de Deus promove cura no nosso corpo físico, espiritual, emocional. Tudo que nós precisarmos tem em Cristo. Lá, quando nós nos voltarmos para Ele, quando nos voltarmos para Ele, preste bastante atenção nisso. Jesus muitas vezes irá nos curar quando nos confrontar de coisas erradas que fazemos. E às vezes somente no confronto é que há cura. Imagine só a seguinte situação: aparece uma mancha aí na sua pele. Essa mancha na sua pele começa a crescer. Daqui uns dias ela começa a sangrar. E ela começa também a ter profundidade. E aumentar o diâmetro. E vai aumentando. Aí você preocupado com aquilo, uma ferida que não sara, vai ao dermatologista. Ele fala: olha, passa essa pomada. Se não sarar em 5 dias, volta aqui. Aí você passa a pomada, não sara, volta lá, que ele fala: olha, nós vamos fazer uma cirurgia e arrancar esse pedaço de pele. Ou então vamos queimá-la no laser. É assim. E aí vem a cura. É desse jeito que é feito o tratamento. Muitas vezes o tratamento é cirúrgico. É um confronto. É retirando aquilo que não estava bom na nossa vida. E da mesma forma também, Deus, o Senhor Jesus, irá fazer um tratamento na nossa vida dessa forma. Tratando de forma cirúrgica, retirando alguma coisa, e não tem atalho para isso. Não tem, irmão, choradeira para isso. É fazer e pronto. A gente, quando criança, né, a mãe dá um remédio, a gente não gosta, não quer tomar o remédio. E o que a mãe faz? Obriga, porque não tem saída. Não tem como adoçar a emoção Scott. Alguém lembra de emoção Scott? Quantas vezes eu já vomitei com aquele negócio, mas não tinha como adoçar. Minha mãe chegava e enfiava a colher, que eu sinto até hoje, ela estralando nos meus dentes. E enfiava, e a hora que eu vi, ela estava na minha goela,
E não tinha outro jeito a não ser engolir. Toma o remédio. E sarava, né? E sarava. E melhorava. E é assim. Jesus quer nos curar quando nós nos submetemos a Ele, como a criança também que se submete ao seu pai, à sua mãe, e toma o remédio, e faz o tratamento, e é curado então. Amém? É difícil, né? Mas é isso daí. 1 João diz assim, que aquele que tem o filho tem a vida, e aquele que não tem o filho não tem a vida. A palavra de Deus não tem radicalismo, ela não tem lado, ela só tem a posição de Deus. É isso ou nada. É assim ou não é, não tem atalho, não tem meio termo, não tem conversa. Em Cristo tem o que nós precisamos. Um ajuntamento de versículos vai dizer o seguinte, por exemplo, João 7,37, Cristo se revela como a água espiritual que sacia toda a alma sedenta. João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Filipenses 4,13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Romanos 13,14, somos instados a nos revestir do Senhor Jesus para termos uma vida vitoriosa sobre o pecado. Então, para a gente firmar nossa convicção aqui, Cristo é suficiente. Suficiente quer dizer que Ele é completo, não precisa de mais nada, não precisa adicionar. Se o autor dessa lição foi cirúrgico também ao pegar o texto de Colossenses. Por que Paulo escreveu aos Colossenses? Porque lá estava havendo uma invasão dos gnósticos para adicionar coisas àquilo que os cristãos já conheciam. Paulo então escreve para tirar as adições. Ele vem dizer assim, olha, Cristo pegou todo o escrito de dívida que era contra nós e encravou na cruz. Está pago, está resolvido. Não precisa agora circuncisão, não precisa flor, sal grosso, não precisa feitiço, não precisa tarô, não precisa nada dessas coisas. Você tem Cristo, você tem tudo. Nele está a cura, não só da salvação. Se você se submeter a Ele, Ele vai tratar o seu caráter, a sua emoção, a formação de toda a sua personalidade. Ainda que você tenha chegado aqui em qualquer idade, Ele pode tratar se você se submeter. Aqui tem todo o remédio que nós precisamos. Muitas vezes ele é amargo, mas está aqui a solução para os nossos problemas. Isso aqui não é ser simplista, irmãos. Nós precisaríamos aqui de umas 24 horas de estudo, diretão, só para falar sobre isso. Porque é coisa demais, demais. Mas vamos dar uma passada, né? Lá em Filipenses 3,8, Paulo vai dizer que considerou perda todo o conhecimento dele em favor de Cristo. Lá em 1 Coríntios 2,2 ele vai dizer assim, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Se você ler Filipenses 3,5, Paulo dá o currículo dele. Fariseu dos fariseus, ensinado aos pés de Gamaliel, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Era aquela pessoa que tinha uma formação absoluta. E ao escrever aos Coríntios, e ao pregar aos Coríntios, ele fala assim, decidi nada saber entre vós, senão Cristo. Ele pregou só Cristo e o poder do Espírito Santo. Apenas isso, mais nada. As pessoas ficam querendo fazer adição. Vamos colocar um pouquinho aqui de teologia coach, de confissão positiva. Vamos colocar um pouquinho de teologia da prosperidade. Vamos pôr um pouquinho de açúcar, agora mel, agora limão, agora isso, agora aquilo. Vamos fazer um negócio gostoso aqui na Bíblia. E não precisa de nada disso. Somente a fé em Jesus. Leia Colossenses depois. Colossenses Jesus é suficiente para a salvação da nossa alma e para toda a nossa vida. Somente isso é a suficiência de Cristo. E aí então nós começamos, partindo dessa convicção, a estudar a lição que é trazida para nós aqui, que começa no ponto 1, falando do mapa da personalidade. Todos nós fomos formados a partir da infância e gerou a nossa personalidade, que é um conjunto de características que possuímos, que vai nos dar valores morais, físicos, psicológicos, a forma de ver o mundo, de interagir com as pessoas. E a partir dessa personalidade, dessa formação, nós seremos moldados. Umas pessoas terão aquilo que nós chamamos de harmonia, que é equilíbrio. Outras vão apresentar algum transtorno.
transtorno dissocial, esquizofrênico, paranoico, obsessivo, algumas coisas que são vistas como enfermidades. E tudo isso em virtude, muitas vezes, da formação infantil dela, do que ela passou. Se teve pai passivo, mãe autoritária, mãe passiva, pai extremamente autoritário, pais que abandonaram os filhos, filhos criados em orfanatos, vítimas de violência sexual, abuso infantil, etc. Um punhado de coisa vai formar uma personalidade naquela pessoa. E a partir disso, então, nós observamos que a infância é um tempo extremamente importante. Por isso a igreja valoriza tanto o trabalho com as crianças, que a igreja é uma extensão da casa, uma ajuda na educação dos seus filhos, logo após a escola e outros lugares mais. Feito isso, então, a pessoa tem essa personalidade formada. Chega-se a Cristo, aí a partir dos 12, 13, 14, 15 anos, e agora ela vai ser trabalhada por Ele. E o 1.1 da lição vai dizer que a restauração, ela é para todos. Ela é para todos. Todos precisam de restauração. Em primeiro lugar, na alma, que é a regeneração. Quando Cristo toma você, quando Cristo salva a tua vida, Ele então restaura a sua alma. E depois Ele começa então a trabalhar a questão do seu caráter. Ele começa a trabalhar a sua personalidade. E enquanto vivermos nesse mundo, irmãos, estaremos sempre sendo trabalhados em nossa personalidade. É o já e o ainda não. Nós já recebemos a salvação, mas ainda estamos sendo trabalhados, ainda estamos sendo tratados. A isso nós chamamos na igreja de discipulado. O discipulado é o tratamento. Jesus chama Pedro, ele imediatamente larga as redes e começa a seguir a Jesus. Mas vez ou outra Jesus está dando uns tapinhas ali em Pedro, né? Afasta de mim, Satanás, não conhece as obras do meu Pai. Pedro se afasta de Jesus, logo após a crucificação, Jesus vai lá e fala para ele: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Aí ele: sim, Senhor. Aí Jesus aplica uma disciplina nele: então apacenta minhas ovelhas, agora você vai ser pastor. Você me ama, então agora você vai ser pastor, agora você vai apacentar minhas ovelhas. Então Pedro está sempre sendo trabalhado, da mesma forma que nós. Em João capítulo 13, Jesus se levanta na última ceia, troca sua roupa, veste uma toalha, segura outra toalha e vai então lavar os pés dos discípulos. Ao chegar em Pedro novamente, ele vai lavar o pé de Pedro, e Pedro fala assim: jamais o Senhor vai lavar meu pé. Aí Jesus explica para ele: se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Então ele fala: não, então não só o pé, mas o corpo todo. Jesus fala: quem já se banhou não precisa lavar, senão os pés. E por que os pés? Porque na jornada, e ali naquele contexto hebreu, judeu, as pessoas andavam com sandálias de tira, e aí elas andavam e sujando de poeira os pés, ainda que elas estivessem limpas, né, fosse até uma outra residência, jantar com alguém, ceiar com alguém, elas chegavam lá com os pés sujos, e os pés ficavam bem próximos da comida e dos outros participantes. Então os escravos lavavam os pés dos convidados ali, e eles chegavam então totalmente limpos. Nessa jornada da nossa vida, vez ou outra, nós vamos também sujando nossos pés. Tem alguma sujeirinha que precisa ser lavada. E Jesus vai lavando, lavando, limpando, limpando, até te deixar todo limpo. Amém? Todo limpo. Ele vai trabalhar a sua vida. Então, e para Ele trabalhar a nossa vida, Ele vai colocar pessoas para lavar nossos pés. Fala: olha, aqui tem uma sujeirinha aqui, ó, tira ela. Aqui tem uma sujeirinha aqui, ó, tira ela. Por isso, você não deve se cercar somente de bajuladores, de pessoas que só falam o que você gosta, de pessoas que falam só o que você quer. Você também tem que ter pessoas do seu lado que mostram para você que isso precisa mudar, isso precisa melhorar. Quando alguém disser isso para você, agradeça essa pessoa por isso que fez pela sua vida. Amém? Tem uma série no Netflix, na verdade não é uma série, é um documentário, chamado O Dilema das Redes. O dilema das redes mostra que essa polarização que há no mundo hoje é em virtude, inclusive, de que nós nos cercamos dos nossos seguidores nas redes sociais só de gente que pensa como a gente. Só de gente que diz sim para o que nós dizemos. Tanto que se alguém comenta alguma coisa oposto ao que nós pensamos, ele se torna automaticamente o quê? Inimigo. E as pessoas vão trazer esse sentimento
também para o discipulado, para a igreja. Olha, o pastor falou isso para mim, para eu mudar, mas é porque ele não gosta de mim. Pelo contrário, é porque ele te ama. E que se ele não te amasse, ele jamais diria alguma coisa para você. Deixar você sofrendo, se lascando aí, sem dar nenhuma ajuda para você. O discipulado, muitas vezes, é mostrar que tem alguma coisa de errada na sua vida. Amém? Segundo lugar, em Jesus obtemos a restauração. Ele traz a restauração para a nossa vida, é nele. Diz 1 Pedro 5,10, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo há de vos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Nós queremos melhorar e vamos melhorar em Cristo Jesus. Ele pode melhorar tudo que nós fazemos. Em Mateus 11:29 diz assim, tomai o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Ao seguir Jesus, Ele começa a nos ensinar. E ao passo que nós vamos parecendo com Ele, nós começamos então a achar descanso. A ver que muita coisa que nós queríamos imitar nesse mundo, pessoas famosas, astros da música, dos filmes, etc., não vai trazer suficiência para você, não vai trazer descanso para a sua vida, mas em Jesus tem. Em Jesus tem o descanso para as nossas almas. Somente Ele, Salmo 147:3, só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das nossas feridas. Se você está aqui hoje, e assim como eu, e todos nós aqui temos nossos problemas internos, nossos defeitos de personalidade, eu quero dizer que Jesus tem a possibilidade de curar quando nós nos submetemos a Ele em amor, em submissão. Ele vai trazer uma paz de espírito e de coração, 1.3 da lição. Diz o texto, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Veja só, a paz é para quem? Para quem põe a mente em Cristo. Se a sua mente fica dedicada à luta, aos problemas, àquilo que virá no futuro, que você nem sabe se acontecerá, não tem tranquilidade para você. A nossa mente tem que estar em Cristo. Uma mente entregue a Deus, ela acha paz. Porque, veja bem, nada pode nos acontecer se Deus não permitir. Se Deus não permitir, nada pode nos acontecer. Então é viver em paz, é viver tranquilo, que estamos seguros em Cristo, seguros em Deus. E quando nós fazemos isso, vem uma paz, uma harmonia, um equilíbrio. Sabe, irmãos, a paz não é essa coisa assim, eu não brigo com ninguém, eu sou tranquilinho e tal. Isso não é paz. A paz é aquilo que é o equilíbrio da vida. Todo mundo tem uma média, né? E nós andamos ali próximo daquela média. Um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Mas ali na média. Não pode oscilar muito, né? Hora está lá no fundo, hora está lá no topo. Essas vidas de grande oscilação não vão trazer resultado para ninguém. Mas quem mantém uma vida aí, rotineira, na média, ele vai encontrando então aquilo que ele precisa, que é a harmonia, né? A harmonia. E a harmonia só vem quando a mente está em Deus. Uma mente tranquila. Imagine uma mente totalmente atribulada. A pessoa não dorme, acorda irritado, briga com a família, depois briga no trabalho, volta mais irritado, não dorme de novo, no outro dia acorda mais irritado, aí quer separar da esposa, fala que o casamento não presta, a família dele não presta, mas faltava só ter paz na cabeça dele. Se tivesse tranquilidade na mente dele, ele estava tranquilo, ele estava em paz, ele estava em paz com a família, em paz no trabalho, em paz nas coisas que ele estava fazendo, mas a mente é atribulada. E por quê? Porque está preocupado com 1000 coisas, está preocupado com o dinheiro, está preocupado com o sustento, está preocupado. São preocupações legítimas, mas que não podem tomar o curso da nossa vida. A preocupação não pode tirar a nossa paz. Diz que a ansiedade muda somente a gente, não muda as coisas, só muda nós. Então, quando nós nos entregamos a ela, nós então começamos a nos perder. Por isso Pedro fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O que será a semana que vem? Não sei. Não sei nem se estarei vivo na semana que vem. Mas Deus tem guardado a semana que vem para nós. O que será de 2021? Eu não sei, nem se estarei vivo até lá. Mas Deus tem o ano de 2021 nas mãos dele.
O Espírito Santo de Deus vai fortalecer você para enfrentar o restante do ano. Se te der vida, o ano de 2021. Se te der saúde, o ano de 2022. Porque a nossa vida está em Cristo Jesus. Uma mente em Cristo. Você tem que sair daqui hoje falando assim: a minha mente está em Cristo, não está na preocupação, não está na política, não está no dinheiro, não está no medo, está em Cristo Jesus. Havia uma mulher angustiada, porque ela não podia ter filho. Seu nome é Ana, 1 Samuel capítulo 1. Estava extremamente angustiada, ela chega lá, por todos os problemas que vocês já conhecem dessa história. A rival do seu marido podia ter filho, ela não podia e tal. E toda aquela angústia, ela então entra no templo. Ao entrar no templo, ela começa a orar de uma forma tão derramada, que o profeta Eli fala assim: essa mulher está dada ao vinho, bêbada. Olha o jeito que ela ora, parece uma bêbada. E ela diz: não, meu Senhor, mas é porque meu coração está angustiado. Então ela recebe uma palavra ali do profeta, ela termina a sua oração e sai dali. Ao sair dali, ela não estava grávida. Ela não sabia se iria ficar grávida, mas ela sai dali em paz. Ela sai dali em harmonia. Ela sai dali equilibrada. Ela chegou angustiada, mas saiu harmônica. É assim que nós fazemos. Eu não sei se o meu resultado virá. Eu não sei, quando eu oro, o resultado não chega agora, mas chega uma coisa que é o que eu precisava naquela hora: a paz, a tranquilidade, a firmeza, a convicção, o equilíbrio. Então eu saio dali tranquilo. Por isso o texto de Filipenses diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E quando isso acontece? Quando nós pedimos em oração, com súplicas e ações de graça. É no momento da oração. Experimente. O dia que você estiver afobado, o dia que você estiver ansioso, com a respiração, sabe, ofegante, parar um pouquinho, fazer uma oração e sair dali em paz. Porque ainda que a bênção não tenha vindo, veio uma que pode ser muito maior, que é a paz para o seu coração. É disso que nós precisamos. Amém? Esse é o ponto 1 da lição, que tratou do mapa da personalidade. O ponto 2 é preciso desprender do passado. Ponto 2 da lição vai mostrar, Paulo vai dizer aos filipenses: quanto a mim não julgo alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O passado, ele tem uma formação no nosso ser. Tudo que eu estudei foi no passado. Então foi uma coisa boa para a minha vida. Meus cursos foram no passado, hoje me ajudam. Mas há coisas ruins no passado que também nos atrapalham hoje. Essas coisas ruins, nós temos que deixá-las para lá, deixá-las no passado. Tem uma frase que diz que depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. Tem outra frase que diz que o seu passado pode até doer, mas você não vive mais lá. Olha, eu trabalhei num local que as pessoas me humilhavam. Você trabalha lá? Não, eu trabalhei. Então você não está lá mais. Às vezes a razão é tão óbvia que nós não a enxergamos. Eu não estou mais lá. Eu não estou naquele lugar que eu sofri muito. Eu não moro mais com aquelas pessoas que me humilharam. Eu já saí de lá. Eu tenho que pensar nisso. São coisas boas. O Shakespeare dizia o seguinte: lamentar uma dor passada no presente é criar outra dor e sofrer novamente. Então a dor do passado tem que ficar lá. É claro que aqui falo superficialmente. Há coisas mais graves, problemas maiores que Deus deu a ciência. Deus deu a ciência da psicologia para poder tratar esses problemas. E que você deve tratá-los para deixar para lá essa questão do passado. Sabe, a vida, dizia o Kierkegaard, só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. O que tem na sua frente é muito melhor. Às vezes estamos presos no passado até por ingratidão. Ah, minha vida até hoje foi só isso, foi só aquilo. Eu só tenho isso na minha vida, não melhora nisso, não melhora naquilo. Gente, mas quantas coisas boas Deus tem dado hoje. Há poucos dias, minha esposa me deu notícia lá de um casal que perdeu um filho de 9 dias. A criança nasceu e morreu com 9 dias. E eu fiquei pensando, meu Deus, numa expectativa de vida de 70 anos,
alguém teve a sorte de viver somente 9 dias. 9 dias. Imagine daqui a 9 dias, lá para o dia 3 de novembro, você vai ter mais 9 dias de vida. O dia que ele nasce, sai do ventre da mãe, você vai ter somente 9 dias de existência nessa terra. Cada um tem uma sorte. Olha a sorte que você teve. Quantos anos você já viveu? Quantas coisas você já passou e está aqui. E Deus está te dando aqui as coisas boas. Está podendo aqui hoje ouvir a palavra de Deus, estar numa igreja, louvar a Deus, levantar suas mãos para o céu, ser abençoado pelo Espírito Santo, receber tantas bênçãos. A gratidão nos faz esquecer o passado, as coisas ruins, e olhar para frente as coisas boas que Deus tem para nós, para nos abençoar. Quantas coisas boas Deus te deu no passado também, não é? No passado não é só coisa ruim, não. Um dia você nasceu, foi lá no passado, e não foi bom você ter nascido, não foi uma bênção você ter vindo a esse mundo. Diz que se o passado fosse bom era presente, mas há alguns presentes que recebemos lá no passado, e de lá nós vamos levar para frente. Eclesiastes vai dizer que o saudosismo também não é bom, não é? Eclesiastes diz assim: jamais diga porque os dias passados foram melhores do que este, pois não é sábio perguntar assim. Talvez esse ano nós dissemos: meu Deus, 2020, 2019 foi tão bom, olha 2020. Mas não é sábio perguntar assim. Por quê? Porque 2020 vai trazer muito ensinamento, muita mudança, muita transformação, que Deus tinha esse plano para esse mundo. E pode ser que esse será um ano muito bom ainda. Imagine se coisa pior vier, não é? Esse seria um ano bom. Por isso não é sábio viver de saudosismo. Aquela época que era boa, aquele tempo que era bom. Bom é hoje que nós estamos vivos. Bom é hoje que nós temos a oportunidade de mudar. Bom é agora, bom é daqui para frente que Deus vai nos abençoar. Então, o 2.1 ele vai dizer para a gente remover essas recordações indesejáveis. Aquilo que, sabe, nós não gostamos, deixar para lá. Diz o texto de Colossenses: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então eu fui liberto. Se eu estive nas trevas no passado, e aquilo trouxe consequências na minha família, no meu corpo, no meu espírito, na minha moral, aquilo ficou no passado. Ele nos libertou para uma nova vida. Uma nova vida. Sabedores disso, irmãos, nós temos que fazer o exercício da nossa volição, da nossa vontade. Eu tenho que ter vontade de sair disso. Eu tenho que sair da autocomiseração, sabe? De ter dó de mim mesmo. Eu tenho que sair dessa vida minha de autopreservação, de vitimismo. Pensar assim: eu sou um coitadinho por isso, por aquilo. Teve gente que teve vida muito pior e está melhor. Eu tenho que abraçar o que Deus está me dando agora e florescer onde eu fui plantado para a glória de Deus. Amém? O tratamento 2.2 é direto na causa e não no sintoma, né? O remédio para a febre é só para alívio, mas tem que encontrar a infecção e tratar com antibiótico. O autor vai trabalhando essa questão do negacionismo, né? A gente tem que reconhecer que há algum ponto fraco em nós e trabalharmos ele. Trabalharmos esse ponto fraco. Mas para isso tem que ter humildade, tem que ter verdade, tem que ter aceitação, sabe? Humildade para poder reconhecer um ponto fraco e confessá-lo, inclusive. Tiago vai falar o seguinte, que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Eu me lembro que quando eu visitei a Catedral Metropolitana, lá em Buenos Aires, é uma igreja católica, e nunca vi tanto confessionário na minha vida, em várias línguas. Você tem lá português, inglês, alemão, francês, espanhol, muitas línguas, confessionário de um lado, confessionário do outro. Pensei: nossa, o mundo inteiro vem na Argentina para confessar, hein? Nós não temos essa prática. A igreja evangélica não tem confessionário. Mas não deixamos de receber e fazermos confissões uns aos outros. Há pessoas que podem nos ajudar a abandonar uma prática pecaminosa que está adoecendo a nossa alma, a nossa vida. A igreja é composta de líderes, de pastores competentes para te atender, inclusive gratuitamente, gastando o tempo deles, 30 minutos, 40, 1 hora do tempo precioso deles, para te aconselhar. Para quando você vem, eles dizerem: muda isso aqui na sua vida. E às vezes falta apertar um parafusinho só para a máquina girar redondinho, não é? Uma coisinha só
para tudo dar certo na sua vida. E esse homem de Deus, que Deus colocou na igreja para poder abençoar a sua vida, vai te mostrar ele. E você vai então resolver esse problema. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Todo pecado nosso nós confessamos a Deus. Quando pecamos contra alguém, confessamos a eles. Lembra do pródigo? Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele confessa ao Pai o pecado. E Tiago nos ensina a confessar uns aos outros. E é claro que você não vai virar para uma pessoa que você não conhece e vai confessar pecado para ela. Você tem que procurar pessoas que Deus colocou ungidas para isso, sábias para isso, num ambiente de sigilo e misericórdia, que é a igreja do Senhor, para poder tratar a sua alma, tratar o seu corpo, tratar a sua vida com orientações bíblicas, voltadas para as coisas de Deus, te orientando corretamente. E aí, para isso Deus levantou homens e mulheres de Deus na igreja, para poder nesse efeito, sabe, a confissão tem um efeito terapêutico. Às vezes nós estamos pensando uma coisa e nós falamos ela, nós ouvimos nós falando essa coisa, e aí nós caímos na real, que aquilo não é certo. E às vezes quando falamos isso para alguém que pode nos ajudar, essa pessoa irá nos ajudar. E você deve procurar as pessoas preparadas para isso, porque até elas estão cobertas por um manto da justiça, não é? As pessoas que, em razão da função de trabalho, ministério sacerdotal e tudo, elas não podem, inclusive, nem depor contra você. Vai que você vai confessar um crime, né? Elas não podem depor contra você. Diz lá o Código de Processo Penal sobre essa questão. Então, não sai por aí contando sua vida para todo mundo. Depois você vira motivo de chacota para os outros, porque contou para quem não devia. Conta só para quem é preparado para poder te ajudar e curar os seus problemas. Amém? A paz que cura. O Espírito Santo irá ajudar a desfrutar a paz que tanto precisa. Quando nos entregamos a Cristo, Ele concede o Espírito Santo para nos ajudar. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está para nos curar de todos os nossos problemas. E o terceiro ponto da lição, que é que o inimigo não quer que alcancemos a cura. O diabo não quer. Com certeza o diabo tem um arquivo com as nossas fraquezas, nossos pontos mais doloridos, nossos fracassos mais temerosos, e ele sabe usar isso contra nós. Portanto, não dê ouvido às mentiras do diabo. Um exemplo que nós temos na Bíblia, que o diabo tentou mentir para ele e evitar uma vitória gigantesca, foi Davi. Veja bem, você conhece a história. Davi chega no campo de batalha, lá em 1 Samuel capítulo 17, ele vai levar comida para os irmãos. Ao chegar lá, ele recebe uma primeira mentira, que é a mentira do Eliabe. Eliabe, vendo Davi, fala assim: por que desceste aqui? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Mentira. Davi foi lá porque o pai dele mandou ele levar pão para os irmãos dele. Queijo, leite de cabra. Chega lá, os irmãos ainda fazem isso. Você veio cá para ver o sangue, né? Está querendo ver o povo morto aqui, né? Está querendo ver a carne exposta ao céu aqui. Mentira. Teve uma segunda mentira. A mentira de Saul. Saul disse para Davi o seguinte: contra os filisteus não poderás ir pelejar, pois tu és moço e ele guerreiro desde a mocidade. Mentira. Davi podia sim pelejar contra ele. Tanto que Davi fala assim: meu senhor, certa vez um urso pegou uma ovelha. Eu tomei a ovelha do urso. Outra vez o leão tomou, e eu tomei a ovelha do leão. Eu matei os dois. Ele pode sim, é verdade que ele pode. E a terceira mentira, Golias. Golias diz assim para Davi: vem a mim e darei tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Mentira. Davi foi a ele, atingiu no único lugar que podia atingir, derrubou o gigante, pegou a espada do gigante e cortou a cabeça dele. Essa é a verdade. Quando você vai fazer uma coisa, vai aparecer gente mentindo no começo, no meio e no fim. Se você der atenção às mentiras que colocam no começo, no meio e no fim, sua vida não prospera. Deus tem um plano para mim. Tem não, irmão, isso é conversa dos outros aí. Mentira. Deus tem um plano sim para a tua vida. Olha, Deus quer me usar. Não, vai nessa conversa de pastor, de não sei o quê.
Ó, mentira, Deus quer te usar assim. Vai no propósito que Deus colocou no teu coração, que o Espírito Santo vai abrir o caminho para você, e você vai vencer na tua vida assim. Mentiras do diabo têm que ser deixadas para lá. Nós temos que confiar em quem Deus colocou. O texto da lição 3.2 diz assim: devemos confiar em nosso pastor. E aqui ele está falando do pastor da igreja. Sim, irmãos, as pessoas estão vindo para a igreja contaminadas pelo preconceito colocado por novela, por filme, por jornalista contra pastores. Pastor quer roubar você, quer pegar seu dinheiro, quer isso, quer aquilo. Falei para você de aconselhamento aqui agora, né? Se você aparece aqui na igreja e vai pedir um aconselhamento, receber um aconselhamento, você é atendido gratuitamente, você não paga um centavo e leva ainda o tempo dessas pessoas, sabe? E ninguém fala isso nos jornais. E ninguém fala isso, que tem pastor aconselhando as pessoas aqui, ó, a largar os vícios, a parar de ter problema na família, a deixar de fazer coisas erradas na vida. Isso as pessoas não vão expor. Elas vão pegar um ou outro que teve um problema para falar, todos são assim. Aí você vem para cá com esse preconceito e não confia no anjo que Deus colocou aqui nessa igreja para te abençoar. E sabe o que acontece? Uma barreira do tamanho do céu para evitar a bênção chegar na tua vida. Você tem que confiar nos homens que Deus colocou para pastorear a tua vida. A Bíblia diz isso, confie na Bíblia. A palavra de Deus diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Hebreus 13:7. O 17. Obedecei aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, com quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Obedeça ao seu pastor, obedeça ao seu líder, porque Deus vai usá-los para lavar seus pés. Deus vai usá-los para curar suas feridas. Deus vai usá-los para abençoar você. Jeremias 3,15. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Efésios 4,11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Amém, irmãos? Cuidado com o preconceito com os pastores. Os pastores, em sua imensa maioria, estão aí para abençoar a sua vida. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus quer bênção, vida com bênção para toda a nossa vida, amém? Vamos ficar de pé. Vida com bênção para toda a nossa vida, vida com abundância. O mundo, irmãos, tem aflições. O mundo tem problemas, mas o mundo também é um lugar onde a gente passa a conhecer esperança, fé, amor, bênção, saciedade, paz, tranquilidade, harmonia. Ninguém conheceria isso em outro lugar, senão nesse mundo, senão nesse lugar. Como eu vou experimentar um milagre se eu não tenho uma necessidade? Como você vai conhecer um milagre se você não teve uma necessidade anterior? É só nesse mundo que você experimenta milagres, milagres de Deus. Portanto, volte para Cristo, né? Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Lá em Colossenses 1,19. Toda a plenitude está em Cristo Jesus. Toda. Não tem em mais lugar algum. Não precisa mais nada. Ele é suficiente para a nossa alma. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito. Primogênito não quer dizer o primeiro criado, mas o primaz. Aquele que é o mais importante de tudo é Jesus. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Colossenses 1,17. Tudo subsiste em Cristo. Sabe o que é isso? Se você for estudar isso, vão dizer assim, olha, os planetas só andam na órbita do Sol, porque tem um campo magnético que segura eles e tudo. Então, se tivesse mais horas de sol, as plantações queimavam. Se tivesse mais horas de noite, tudo morreria sem sol. Mas a verdade é uma só. Quem sustenta todas as coisas é Deus, é Jesus. Ele está segurando os planetas, Ele está fazendo o giro da terra, Ele está fazendo seu coração dar a batida no tempo certo, sem você saber. Quando você dorme, inclusive, Ele está fazendo o seu corpo se manter vivo
E Ele está mantendo a comida, o dinheiro, Ele está mantendo o emprego, o trabalho, a saúde, Ele está mantendo seu espírito, sua alma. Todas as coisas estão nele, nós voltamos para Ele porque Ele é suficiente para guardar a nossa vida, a nossa alma. Nele todas as coisas subsistem. Volta para Cristo, entrega seu coração para Cristo e Ele vai curar a tua alma, a tua vida e todo o teu ser para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Louvado seja Deus por esta lição preciosa. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe aqueles que nos assistem. Eu transfiro então ao bispo Oídes para dar continuidade e agradeço por essa oportunidade. Podem se assentar, irmãos.